Muito boa noite. Hoje, 10 de maio de 2023. Hoje a nossa live fala sobre respiração. Renascer para a vida pela respiração, tá? Então eu vou esperar o nosso costumeiro um minutinho. Pega o teu papel, a tua caneta, pega a tua água, para a gente poder começar a nossa conversa. Tá? Conversa que eu espero que seja bastante proveitosa, esclarecedora, tá bom? Então vamos lá, um minutinho para vocês. Enquanto ouvimos estas maravilhas de Chopin. Noturno é um bom companheiro para respirar e para pensar. Então se prepara aí, vamos lá. Bom, vamos, né? Estamos no nosso horário, vamos começar, tá? Vamos começar pelo princípio, né? O princípio é que todos nós, né, somos dependentes da nossa respiração, tá? Mas, por uma condição da vida, pouquíssimas pessoas aprendem realmente a respirar, tá? O que acontece quando você respira mal? Vamos lá. Vamos começar pelas situações mais complexas, até a gente conseguir chegar em soluções mais práticas, né, mais usuais. Então, vamos lá. Quando a gente tem dificuldade para respirar, o primeiro aspecto que a gente tem é uma tensão, tá? Tensão muscular, tá? Por quê? Porque você começa a oxigenar mal os teus tecidos, tá? E, naturalmente, pela falta de oxigenação, você vai começando a ficar mais tenso. Mais tenso do ponto de vista muscular, você começa a ter uma ligeira, né? Hoje eu vou falar só dos ligeiros, não vou falar dos complicados, né? Porque, como vocês já assistem várias coisas, a gente pensa que vocês já têm uma noção de como se controlar na vida, né? Pode ser que não, mas a gente espera que sim. Tá? Então, a partir do momento que eu respiro mal, eu vou começando a ficar irritado, tá? Porque eu começo a ter uma certa confusão mental. Essa confusão mental é derivada de uma baixa oxigenação. O meu excesso de cansaço, tá? A gente cansa naturalmente, né? Por trabalho mental, por trabalho físico, mas chega um momento que você começa a ter um cansaço excessivo, tá? Que vai repercutir num cansaço metabólico, hormonal, tá? Mas, antes dele virar um cansaço metabólico e hormonal, você pode resolver uma grande parte dele, se não todo, respirando, aprendendo a respirar. Tá? Respirar mal nos priva de manter o foco de atenção. Tá? Olha aí. Né? Então, desatento ou com um foco, né, de atenção oscilante, mais irritado, mais cansado, mais tenso. Pior ainda, começa a ficar mais antecipado. O que eu chamo de antecipado? As coisas me irritam mais facilmente e aí eu começo a pensar em respostas mais imediatas ou em respostas menos raciocinadas, mais por ato reflexo, tá? Eu sinto, não me controlo e pumba, respondo, tá? Começo a ter problemas físicos por deficiência respiratória, tá? Além do meu cansaço
físico, eu começo a ter problemas de variação de sono. Começo a ter distúrbios de sono. Junto eu começo a ter distúrbios de apetite. Junto eu começo a ter distúrbios também digestivos. Tá? Começo a ter um acúmulo de toxinas no meu corpo. Começo a ter desordens hormonais. Nossa, essa live devia estar no outro canal, live de saúde, né? Mas essa semana aí a gente precisa juntar as duas coisas, tá? Começo a ter uma dificuldade em desenvolver raciocínios puros e simples, isolados das minhas alterações emocionais. Tá? Olha a complexidade que é, e eu estou falando só de respiração. Tá? Mas aí eu vou começar a ouvir as desculpas, tá bom? As desculpas. E eu vou chamar de desculpas mesmo, tá? Porque aí eu vou começar a dizer, mas eu tenho dificuldade porque eu tenho rinite. Eu tenho dificuldade porque eu tenho adenoide. Eu tenho dificuldade porque eu tenho bronquite. Desculpe, eu tenho dificuldade porque eu sou asmático. Eu entendo isso. O que eu não consigo entender é que, sabendo esse tipo de coisa, né? Ou mesmo que você seja alérgico, por que é que você não fortalece a estrutura do teu pulmão? Porque você não melhora a tua capacidade pulmonar. Tá? Essa é a pergunta. Por quê? Porque se eu entendo que eu estou sempre mais desgastado, eu preciso tomar uma providência. Tá bom? Se eu tiver melhor oxigenado, eu respiro melhor. Se eu tiver melhor oxigenado, eu tenho um raciocínio melhor, eu tenho um reflexo melhor, tenho um reflexo muscular melhor, eu tenho um aporte sanguíneo melhor, e assim por diante. Tá? Eu tenho uma sensação de saciedade que ela vem antes. Tá? Então, respirar também vai mexer com os meus aspectos emocionais. Respirar vai mexer com a minha depressão? Vai. Respirar vai mexer com a minha insegurança? Vai. Respirar vai mexer com as minhas dores no corpo? Vai. Respirar vai me dar mais ânimo? Com certeza. Respirar vai reduzir muito da minha compulsão alimentar? Sim. Olha quanta coisa, olha quanto benefício. Respirar vai me dar um sono melhor? Sim. Respirar vai me dar uma atenção melhor? Sim. Respirar vai melhorar a minha audição, a minha visão, o meu paladar? Vai. Parece brincadeira eu estar falando tudo isso para vocês só respirando. Mas esse é o motivo da nossa live, ela chama respirar, renascer na respiração. Tá? Então vamos lá. Existem mitos, né, a respeito de respiração, mitos clínicos a respeito de respiração. Tá? Justamente porque você começa a colocar a clínica, ela tem uma necessidade, legal, de criar uma dependência das coisas, tá? Olha, eu criticando, né, uma parte da minha profissão, mas é uma verdade, tá? A prática clínica tradicional, ela começa a dizer assim para você: você precisa de um remedinho, você precisa de um aditivo, você precisa de um nebulizador, você precisa de um broncodilatador. Precisa. Pode ser que você precise no extremo dos casos, tá? Quando você está em crise, quando você está em crise asmática, quando você está em crise de bronquite, tá? Quando você está no auge das tuas crises de rinite por causa das alterações climáticas, até entendo isso, legal? Mas o que a grande maioria das pessoas não consegue entender, tá? É que a partir do momento que eu começo a me concentrar na minha respiração, e existem exercícios respiratórios, e a gente pode começar a pensar, né?
depois dessa live da próxima sexta-feira, em fazer meia dúzia de lives aí, né, voltadas para, única e exclusivamente para exercícios respiratórios. E aí vocês vão ver a diferença. Tá? O que acaba acontecendo? Quando eu começo a botar o foco na minha respiração, tá? Eu começo a tomar consciência, né, da minha efetiva capacidade de respirar ou não. Legal? E aí eu volto a dizer para vocês, uma grande parte disso é treino, tá? Quem já foi, né, ou quem permanece, né, sendo meu aluno ou sendo meu paciente, começa a entender assim, eu tenho algumas dificuldades de me mexer, de fazer movimento, de fazer atividade física, legal? Aí a gente começa com ciclos pequenos de exercício, vai aumentando a carga, o que acaba acontecendo? Você começa a melhorar de reflexo, você começa a melhorar de força muscular, você começa a melhorar de habilidade muscular, equilíbrio, né? Equilíbrio, visão espacial, reflexo, tá? Coordenação motora. Se eu consigo fazer isso, né, com a minha resposta física, prestando atenção, seguindo o método, respirar dá na mesma. Se você não acredita nisso, sinto muito, mas respirar dá na mesma. Tá? Então você pode, né, começar a treinar a tua respiração. E aí o pessoal da clínica vai dizer assim para mim, tá, tudo bem, que bonito isso aí, né? Que bela fábula, tá? Mas eu sou asmático e aí asma não tem cura, e aí eu vou entrar em crise e aí eu não consigo respirar. E eu vou dizer para você de uma maneira diferente que você não consegue respirar porque você não tem nenhum domínio sobre o seu corpo. Tá? Certo? Tá? Não quero brigar aqui com escola, com quem é medicina tradicional, com quem é medicina oriental. Estou falando para vocês da minha prática clínica. Estou falando para vocês do que a gente faz na prática. Legal? O que a gente faz na prática é começar a aprender a respirar. Aprender. Tá? E para que eu aprenda alguma coisa, tá? Que é uma coisa que eu tenho falado, né, nas minhas monitorias dentro da faculdade de medicina, e o pessoal se morde, né, e morde mesmo, é o que eu falo para as pessoas assim, não estou perguntando quantos anos de prática você tem, não estou perguntando que experiência você tem, tá? Não estou te perguntando. Pega a tua experiência, né, abre a gaveta, legal? Guarda a tua experiência dentro da gaveta, abre a tua cabeça, ouve e tenta. Tá? Porque se você for ouvir conceitos e ao mesmo tempo em que você está ouvindo esses conceitos, você já está se recusando a agregar na tua vida, não tem chance. Não tem. Porque simplesmente você, antes de começar, você já tem uma recusa. Tá? E se você já está pré-determinado a que dê errado, você não vai fazer o esforço para dar certo. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona, por exemplo, com obesidade. Um dos fatores que a respiração melhora também é a obesidade. Se você aprender a respirar, se oxigena melhor os tecidos. Legal? Se eu oxigenar melhor os meus tecidos, eu tenho mais disposição. Se eu tiver mais disposição, tá? Aqueles hormônios que me condicionam a ter uma compulsão alimentar, ter uma compulsão por açúcar, né? Também vão baixar. Vão baixar porque o meu corpo caminha, né, sempre pelo caminho mais simples, tá? E uma das partes mais simples da nossa nutrição chama a oxigenação, tá? E aí eu preciso entender assim, vamos do extremo para a prática, tá? Quando a gente faz mergulho simples, sem equipamento, a gente faz uma técnica que chama hiperventilação. Você começa lá. Para quê?
Para você juntar, oxigenar, beleza? Para passar um tempo, literalmente, sem respirar. Então, você está tentando oxigenar mais rápido os teus tecidos. Se você não tem prática, o que vai acontecer com você? Nossa, vou ter tontura, tá? Periga eu desmaiar e capotar. Periga, lógico. Por quê? Porque oxigênio em excesso também é tóxico. Tá? Oxigênio oxida. Oxida significa, lembra de oxida? Ferro oxida, enferruja. Oxigênio tem respostas metabólicas também para o excesso. Tá? Tanto que a gente respira uma mistura de oxigênio que tem no ar. A gente não mistura oxigênio puro, tá? Oxigênio é 21, 20% do nosso ar, dependendo da região que você está. Legal? Então é assim que funciona. Então, se eu começar uma prática, primeiro eu preciso entender que a nossa respiração de ansiedade, ela é curta. Tá? O que eu chamo de respiração curta, gente? Respira rápido, porque você começa a ficar ofegante, porque você começa a ficar antecipado, porque você quer resolver essa respiração, a respiração tensa, é uma respiração curta. Legal? Para eu sair de uma respiração curta e adentrar no universo de uma respiração que eu controlo, legal? Isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Não vai, porque isso é treino. E para eu fazer um treino, eu preciso de um método. É assim que funciona. Tá? Para eu fazer um treino, eu preciso de uma dedicação. Preciso dar o primeiro passo, dar o segundo e vendo resultado. Tá? Há pouquíssimo tempo atrás, tá? Eu aprendi a respirar fazendo arte marcial e depois aprendi a respirar para poder correr corridas de meio fundo, tá? Eu fui corredor de 1.500, 5.000 e 10.000 metros, tá? Então o que acontece? Você começa a se preparar para respirar, tá? Mas antes você começa a prestar atenção na tua respiração. Então a gente troca de uma respiração que é pura e simplesmente, peitoral, pulmonar. Você respira aí. Enche teu peito, respira, enche o teu peito, respira, enche o teu peito, tá? Solta pelo nariz, solta pela boca, tá? Que é uma respiração pouco eficiente, tá? Ou você faz o certo e aprende a começar a controlar o teu músculo do teu diafragma. Por quê? Porque é a parte mecânica do teu diafragma que literalmente, certo? Cede espaço para o teu pulmão encher e pressiona o teu pulmão para ele esvaziar na tua expiração. Isso é um processo mecânico, certo? Tá? Teu principal músculo respiratório é o diafragma. Tá? Não é esse peitoral que você acha que vai mexer aí. Não é. A gente tem essa respiração porque é uma articulação ruim da nossa fala. Parece brincadeira. É uma articulação ruim da nossa fala. É um costume ruim que a gente tem. Que a gente precisa aprender a resolver se você quer resolver os problemas adjacentes. Tá? Então vamos tentar começar a entender. Se eu digo para você que oxigenar mal me dá tensão, o primeiro caminho, antes de eu pensar em melhorar a minha respiração, é aprender a distensionar. Legal? Eu desarmar. Tá? Então desarmar, o que eu faço? Eu subo meu ombro, tá? E aí eu vou ver assim, nossa, se eu respirar pela boca, nossa, vou ter uma angústia, aqui. Vou ter uma angústia respiratória aqui, tá bom? Certo? Dá a impressão que queima, tá? Então eu tenho que pensar em distensionar. Então, respiro curto pelo meu nariz, boto o meu ombro para trás e solto o meu ombro lá para baixo. Relaxo. Repito. Aí eu vou descobrir que tem uns pontinhos aqui, certo?
no alto das minhas costas, na região do meu trapézio, tá? Da minha nuca, que eles olhar, nossa, eu só respirei, eles estão doloridos. Estão doloridos. Por que eles estão doloridos? Porque eu estou tenso. Literalmente eu estou tenso. Então eu começo a acertar a minha postura. Legal? Tá? Quando eu for dar essa sequência de aulas, a gente vai fazer isso, o exercício completo. Mas hoje é só para vocês entenderem a estrutura desse mecanismo. Tá? O que acontece? Distensionei. Legal? Agora eu vou começar a trabalhar a minha capacidade pulmonar. Tá? Vou começar a tirar o desespero da minha respiração. Então eu vou começar a inspirar, certo? E vou contar. Legal? Nossa, curtinho, só três, ó. Curtinho, tá? Qual é a ideia? Eu começo respirando curto. Tente segurar mais ou menos o mesmo tempo em que eu respirei e comece a soltar isso o máximo que eu consigo. Então, respirei curtinho. E aí eu vou começar a soltar, tá? Quando eu começar a soltar, o que vai acontecer? Eu estou oxigenando o meu pulmão, tá? E o meu pulmão, junto com o meu trabalho sanguíneo, junto com a bombinha que é o meu coração, vai começar a mandar um sangue melhor oxigenado para o meu corpo funcionar, tá? Se eu tenho mais suprimento, tá? Você tem que lembrar que oxigênio vai se traduzir em, né? Oxigênio mais suprimento, né? Suprimento alimentar, proteico, tá? Vai me dar um fortalecimento. Vai me dar uma absorção melhor. Se me der uma absorção melhor, eu vou começar a ter reações. Legal. Quais são as reações que eu posso ter? Tontura. Sim, senhor. Quais são as reações que eu posso ter? Nossa, de repente eu posso ter uma diarreia absurda, uma tremenda dor de barriga. Nossa, estou só respirando, por que eu vou ter dor de barriga? Porque se eu começo a respirar, tá? O meu ciclo de absorção de nutrientes para tudo, para os meus órgãos, para os meus músculos, vai começar a acontecer de uma forma melhor. Consequentemente, eu vou ter uma facilidade melhor, tá? Maior para eliminar toxinas. O meu intestino, tá? Que é um outro cérebro do nosso corpo, nosso intestino, tá? Porque eu estou falando literalmente que várias doenças que a gente considerava como doenças metabólicas são doenças inflamatórias, tá? Grande parte delas é porque a gente tem uma péssima absorção de nutrientes. Uma parte pode ser até por causa de uma dieta errada, mas a outra parte é porque a nossa vida ela é baseada em ansiedade, ela é baseada em cobrança, ela é baseada em antecipação, ela é baseada em compromisso que eu não quero cumprir porque é chato, beleza? Em conta que eu tenho para pagar, eu começo a ficar mais preocupado e presto menos atenção. Presto menos atenção para me alimentar, né? Comentei numa das últimas lives da semana passada o fenômeno da fast food. A partir do momento que eu como olhando no relógio, e eu preciso mastigar, porque eu preciso chegar no horário, eu preciso mastigar rápido, porque eu preciso engolir a comida, os meus receptores não tem muito trabalho para eles fazerem. Por quê? Não vou conseguir prestar atenção em sabor da comida, não tenho tempo, né? Para literalmente aproveitar a comida. Não tenho esse tempo, não estou me dando esse tempo. Não tenho tempo para mastigar. Porque eu preciso comer rápido, então não tenho tempo para mastigar. Tá? Vou acabar pegando um líquido para ajudar a descer isso aí. Nossa, só caca que eu estou fazendo. Legal? E aí vou comer, muitas vezes, mais do que eu precisaria, porque eu não vou conseguir chegar na minha sensação de saciedade. Ou vou comer menos do que eu preciso, justamente porque dá a impressão que
lotou aqui, eu boto pouco alimento e lotou. Mas aí eu tenho uma doença metabólica, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma hipertensão, eu tenho obesidade. Tá? E hoje, grande parte dessas doenças, dessas enfermidades, a gente trata como doenças inflamatórias. Então, se eu começar a corrigir a inflamação, eu começo a corrigir, certo? Uma grande parte das minhas doenças. Eu começo a conseguir compensar melhor a minha hipertensão. Eu consigo compensar melhor a minha saciedade para eu deixar de ser obeso, para começar o trabalho de eu preparar o meu corpo para ele precisar de menos coisas. Eu consigo baixar a minha glicemia. Consigo. Respirando. Sinto muito dizer isso para vocês. Respirando. Então você começa com ciclos curtos e vai começando a aumentar a tua capacidade pulmonar. Legal? Se eu melhorar o meu controle do meu diafragma, que é o meu músculo principal da minha respiração, legal? E começar a aprender a lidar com os meus músculos acessórios, eu começar a distensionar os músculos acessórios da minha respiração, o que vai acabar acontecendo? Eu começo a ter mais controle sobre eles. Se eu tiver mais controle sobre eles, eu vou treinar uma capacidade muscular, tá? Que ela vai me ajudar nos meus momentos de crise, porque eu vou conseguir começar a me controlar, tá? Eu sou filho de asmático crônico. Legal? O que acontece com o asmático crônico? Ele começa a ficar, não é sem ar, é com excesso de ar, ele não consegue botar para fora, tá? Certo? É como se ele ficasse literalmente entupido com ar. Tá? A sensação é essa, não consegue fazer o trabalho diafragmático. E se eu começar a ter literalmente um controle diafragmático? Tá? Eu posso até entrar em crises, tá? Pelas razões que me condicionam a ter crises. Mas eu vou começar a ter crises mais brandas. Tá? Se eu começar a controlar a minha respiração, naqueles períodos onde a minha rinite ataca, a minha rinite vai ficar reduzida. Tá? Ah, mas rinite ela é alérgica, não. Ela é ite, se ela é ite, ela é inflamatória. A causa dela pode ser alérgica, pode ser. Beleza? Mas se você começa literalmente a desinflamar, olha eu desinflamar de novo. Se ela é ite, ela é inflamação. Se eu começo a desinflamar o meu corpo e agrego essa desinflamação com a minha respiração, eu vou ter duas respostas positivas. Minhas crises de rinite vão diminuir. Certo? Ah, mas eu tenho desvio de septo. Pô, eu também tenho essa coisa gigante aqui, ó. Legal? Eu respiro de um lado só. Tremendo desvio de septo. Tá? Como é que a gente respira? Treino. Tá? Com esse treino, eu vou conversar de novo dele na live da sexta-feira no outro canal, lá no Rodrigo Campos Pereira Oficial, que é o canal onde eu falo de saúde. Por quê? Porque você vai começar a entender assim. Legal, eu comecei a trabalhar a minha respiração. Trabalhar a minha respiração é começar a estabelecer um relacionamento comigo. Tá? É como se eu fosse começar a ter na minha vida um exercício de meditação. Tá? A gente é muito cobrado na vida, a gente se programa, se ocupa em excesso na vida. Tá? Eu vou começar a me ocupar um pouquinho, vou começar a namorar um pouquinho comigo. Vou começar a dedicar um tempo para cuidar de mim. Legal? E para cuidar de mim, eu vou literalmente renascer. Parece brincadeira o que eu estou falando para vocês. Mas se vocês tentarem, vocês vão descobrir que é muito assim. Não é pouco, não, é muito assim. Vou começar a ter um tempo onde eu vou começar a prestar atenção num dos princípios básicos da minha vida. Respirar. Tá? Eu vou aprender a respirar. Eu vou aprender a lidar com a minha musculatura respiratória. Eu vou aprender a aumentar a minha carga pulmonar. Eu vou aprender a distensionar
em face da respiração. Mas eu vou aprender a fortalecer também em face da respiração. Aí você fala assim, o que respiração tem a ver com fortalecer? Cara, se eu explicar para você que em determinados exercícios respiratórios, tá? A minha postura física literalmente vai mudar todo o trabalho, você só vai entender isso na hora que você fizer o exercício respiratório. Que você vai começar a sentir que o teu corpo relaxa e você consegue alinhar o teu corpo, tá? Você consegue resolver problemas de postura por meio do teu exercício respiratório. Você vai começar a entender que a hora que eu consigo literalmente respirar e distensionar, significa que os meus músculos vão para o lugar. Tá? Significa que as minhas vértebras também vão para o lugar. E aí eu vou começar a sentir o meu corpo. Tá? Eu vou conseguir sentir separadamente quais são as áreas onde eu realmente tenho dor, se é que eu tenho dor. Tá? E muitas vezes quando a gente faz isso no consultório, as pessoas descobrem assim, mas eu tinha uma dor que eu achava que era aqui na base da coluna. E na verdade eu tenho dor no meio das costas. Tá? O que eu tenho lá embaixo é dor reflexa, é dor da tensão, é dor da compensação de movimento, é dor de eu me encolher para tentar disfarçar a dor. Tá? Então eu não estou trabalhando, né? Eu não estou entendendo o meu corpo para ver a resposta. A hora que eu começo, literalmente, a respirar de uma maneira, né? Com um programa de evolução respiratória, o que vai acontecer? Nossa, eu vou ter um ganho de vitalidade, parece brincadeira isso, mas eu vou ter um ganho de vitalidade. Mais que isso, eu vou ter um ganho emocional. Tá? A maioria não acredita no que eu estou falando, mas é verdade. É literalmente como se você fosse meditar. Se você começar a ler sobre todas, tá? Não tem exceção nessa brincadeira aí. Se você começar a ler sobre todas as terapias orientais, tá? Elas começam literalmente no teu ciclo respiratório. Você tem que começar a prestar atenção, centrar no teu coração, começar a ouvir a tua respiração, começar a sentir a tua respiração, que nada mais é do que você voltar o teu foco de atenção para você mesmo. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Você começa a namorar com você, começa a prestar atenção em você. Tá? E aí, se você aprender a respirar, você vai descobrir que uma parte daquela dor de cabeça que você tinha está sumindo. Então você está dizendo para mim que se eu tenho enxaqueca, talvez eu resolva isso de forma respiratória? Eu estou dizendo que em grande parte, tá? Isso eu tenho um monte de paciente legal que fez literalmente esse trabalho. O que acontece? Comecei a respirar, comecei a prestar atenção na minha respiração, tá? Aí, a hora que eu dei espaço para minha cabeça respirando, eu começo a pensar literalmente naquilo que está me afligindo. Prestou atenção no que eu te falei? Então você está respirando. Legal? Lembra que eu comecei a respirar, estou namorando comigo? Estou me dando um tempo, estou dando um tempo para minha cabeça prestar atenção em mim? Legal? E aí você não está falando com alguém que está te pressionando. Você não está falando com alguém que está te... Você está falando com você. E para você, no mínimo, você precisa começar a falar a verdade. Legal? Tá? A gente pode dar desculpas para as outras pessoas. Tá? Você com você mesmo, tá? Ou você com o teu terapeuta, se você for procurar ajuda, literalmente você precisa falar a verdade. Tá? E aí, se você começa a respirar, legal? E aí eu vejo que você não consegue respirar, que eu vou perguntar para você. O que está pegando? Tá? Um processo é literalmente ligado no outro. O que está pegando? Por que você não consegue prestar atenção para você fazer um ato tão simples como respirar? E a gente começa a descobrir que as pessoas vão começar a falar de outros problemas. Então eu estou preocupado com dinheiro, tá? Eu estou preocupado com a escolha que eu quero fazer e como as pessoas com quem eu convivo vão pensar ou vão reagir com a escolha que eu quero fazer, tá? Eu quero tomar decisões na minha vida, eu estou muito preocupado
com como as pessoas vão receber, se elas vão criticar, se elas não vão. Ah, eu estou preocupado em ser aceito, estou fazendo as coisas para ser aceito, mas não são as coisas que eu gostaria de estar fazendo. E aí eu vou te perguntar por quê? E aí você vai dizer assim, porque não dá para fazer. Não dá para fazer porque você não tem tempo para você. Então você não tem tempo de falar a verdade para você. Legal? E aí eu falo isso para as pessoas no consultório e dou para elas uma coisa muito simples para fazer. Legal? Faz assim, ó. Come bastante. Legal? Come um pouquinho mais do que você está acostumado a fazer. Tá? E aí espera o teu corpo metabolizar. E aí você começar a ter vontade de fazer, literalmente, o chamado número 2, cocô. Legal? Você precisa ir no banheiro e botar as tuas fezes para fora. Não vai. Não vai. Não vai. Não. Já que você não consegue botar o teu emocional para fora, já que você não consegue falar a tua verdade emocional, faz isso no teu físico. Legal? Faz isso. Não vai no banheiro. Começa a segurar aí. Tá? Aí você vai ver que se você conseguir segurar, o que vai acontecer? Você vai ficar ressecado. Você vai começar a ter dor. Você vai começar a sentir mal. Você vai ficar intoxicado. E você acha que a partir do momento que você não está respirando, que você não consegue falar aquilo que você sente, que você não consegue colocar aquilo que você gostaria da vida, você acha que não está acontecendo a mesma coisa? Tá? E as pessoas olham para mim e dizem, nossa, tem sentido. É lógico que tem sentido. Tá? Porque quando eu estou em desespero, quando eu tenho problema para resolver, eu vou fazer aquilo que precisa fazer. Legal? Quando eu começo a prestar atenção, eu vou começar a me dar a oportunidade de escolher aquilo que eu quero fazer. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Chama escolher aquilo que eu quero fazer. Não me ouviu, né? Presta atenção aí. Cara, acabei de falar para você assim. Quando eu me der um tempo, eu vou começar a escolher aquilo que eu quero fazer. Opa! Legal? Ah, mas aí a minha mãe não vai gostar. Aí a minha mulher não vai gostar. O meu marido não vai gostar. O meu filho não vai gostar. O meu chefe não vai gostar. Aí eu preciso perguntar assim. De qual vida nós estamos falando? Tá? Porque eu estou falando de respirar como ciclo de vida. Legal? Se eu tiver um tempo para mim, eu preciso perguntar o quanto da minha vida é satisfatória para mim. Quantas das coisas que eu faço na minha vida são realmente escolhas minhas. Legal? Eu estudei trocentas coisas na minha vida e continuo estudando. Legal? Tá? Aí as pessoas falam assim, nossa, você vai fazer medicina porque medicina é um sonho. Tá? Sonho era ter casado como eu casei, beleza? Era ter constituído família, era conseguir casar com uma pessoa que trocasse isso, era sonho. Legal? Tá? Qual é a minha realidade? Escolher aquilo que eu gosto de fazer. E eu gosto de absolutamente quase todas as áreas do conhecimento. Então a minha ideia é aprender as coisas. Legal? Se as coisas puderem ter uma aplicação prática, melhor ainda. Por isso que eu trabalho com um monte de coisa ao mesmo tempo. Legal? Mas eu trabalho com as coisas e, como eu digo para vocês, respirar é um relacionamento com você. Prestar atenção na tua saúde é um relacionamento com você. Legal? Eu trabalhar é um relacionamento com o meu trabalho. Então eu não posso ter um trabalho que me impeça de ter família. Tá? Eu não posso ter um estudo que me impeça de olhar para a casa da minha mulher e para a casa dos meus filhos. Que me impeça de repente, consertar um chuveiro porque ele está pingando. E ele está me incomodando porque ele está pingando. Eu não posso estar trabalhando e eu não ter tempo para comer. Eu não posso estar trabalhando e estar fazendo as coisas e de repente o meu corpo está dizendo assim, cara, vai no banheiro. E eu vou dizer assim, não vou, agora não dá. Parece que isso não tem nada a ver com respiração, tem tudo. Se eu começo a respirar, eu começo a prestar atenção, tá? E por que eu coloquei nessa live que você vai renascer literalmente, né?
na hora que você começar a respirar, tá? Porque respirar tem muito a ver com o ciclo vital, que a gente chama de ciclo circadiano. Ou seja, a natureza tem um horário, tá bom? Você precisa entender que as pessoas são diferentes. Eu, por exemplo, produzo muito mais no período noturno. Legal? Por quê? Porque eu tenho pouco sono, tá? Mas o período diurno me incomoda, tá? Excesso de luz do sol me incomoda, calor demais me incomoda, gente falando adoidado me incomoda. Então eu consigo raciocinar muito melhor, né, do final da tarde para a madrugada. Tá? Se você começar a respirar, você vai começar a entender que o teu ciclo circadiano, ele vai começar a botar uma determinada rotina na tua vida. Ele vai fazer um ajuste. Legal? Tá? Nesse ajuste médio, se você começar a fazer esse trabalho, o teu intestino vai funcionar de uma maneira diferente. O teu corpo vai dizer assim, olha, você acorda mais ou menos às 7 horas da manhã, beleza? 7h30 você precisa ir no banheiro. Legal? Por quê? Porque o horário que você acordou, você tomou o teu café, agora o teu intestino vai falar, oi, tudo bem, eu tô vivo. Preciso eliminar. Tá? Legal? Aí você vai começar a prestar atenção enquanto você está ressecado, tá? De pele, legal? De boca, tá? Aí você vai dizer assim, nossa, mas se eu estou ressecado de boca, eu estou diabético. Pode até ser, tá? Mas de pele. Então, se você vai começar a ver que você... Como é que está a temperatura? Como é que eu me adapto com a temperatura? Tá? Para mim está quente. Para mim está frio. Tá? E aí você vai começar a entender que muito da tua tensão, né, física, tensão muscular, te dá a sensação de frio. E a hora que você começar a respirar, você vai começar a ver que os teus fluidos corporais, e aí lembra das outras lives, quando a gente fala que, né, ciclo humoral tem a ver com hormônio, ou seja, você também está falando muito de líquido, tá? No teu corpo, teus hormônios vão funcionar de uma outra maneira. Você está respirando, você está prestando atenção nas tuas necessidades. E se você começar a prestar atenção nas tuas necessidades, você vai começar a descobrir que, de repente, você é um, né, mobile dependente. Legal? Você precisa estar olhando no aparelho. Se eu estou, né, aqui no aparelho, e aí eu preciso girar outra página, girar outra, mas eu tenho coisa para fazer, mas não estou fazendo porque eu estou girando página. Estou girando página, estou girando página. Eu não vou dormir porque eu quero ver mais um capítulo da série. Eu preciso maratonar. Mas amanhã eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Eu estou dando para mim respostas que eu não estou pensando, eu não estou raciocinando para fazer. Eu estou colocando a minha vontade primeiro, né? E aquilo que o meu corpo está pedindo depois. Então, se eu aprendo a respirar, de repente eu olho e falo assim, estou cansado. Aí você vai olhar e vai dizer, bom, mas são 8 horas da noite, eu estou cansado? De repente, a hora que você aprendeu a respirar, às 8 horas da noite você está cansado. Tá? Se você pensar na cultura latina, tem a famosa siesta. Lembra da siesta? Legal? Tá? Eu acabei de almoçar e eu vou dar aquela deitadinha. Para que você acha que é aquela deitadinha? Tá? Meu sogro diz que você comeu comida cansada, a comida precisa descansar. Não, você precisa parar um tempo, literalmente, para você deixar o teu corpo só prestar atenção na tua digestão. Esse é o processo. Aí você vai lá dar uma paradinha assim. Você acabou de comer, você acabou de nutrir. Legal? Você precisa dar o teu cérebro, né? Não é o cérebro das tuas vontades, é o teu cérebro de comando do teu metabolismo. Ele vai começar a olhar para você e dizer assim, e aí, cara, agora eu preciso metabolizar. Tá? Não dá para metabolizar com você olhando no relógio, beleza? E correndo para... Você tem que trabalhar, você tem que chegar, você tem que fazer, você está atrasado. Não dá para eu metabolizar. Do mesmo jeito que a maioria dos médicos vai dizer assim para você, não leva o jornal para o banheiro.
Não leva ali pro banheiro. Por quê? Você foi no banheiro para eliminar as coisas. Legal? Você foi no banheiro para fazer a tua higiene. Você foi no banheiro para literalmente deixar o teu corpo trabalhar. E aí você mudou o teu foco de atenção. Parece idiota isso. Mas isso é uma realidade. Você mudou o teu foco de atenção. Você está prestando atenção. Muito mais. No teu livro, no jornal. Agora quase ninguém lê jornal, né? Que eu sou velho, eu leio jornal. Entendeu? Mas você está prestando atenção nisso. Você está prestando atenção no teu celular. E o teu corpo? Meu corpo tem que fazer as coisas sozinho. Ah, tá. Então, seu corpo criou uma identidade separada onde ele se auto-resolve fora da tua consciência. Legal para chuchu. Se você faz isso com o teu corpo, eu imagino que você faz com os teus relacionamentos. Deve ser a mesma coisa. Legal? Primeiro eu priorizo aquilo que eu acho que eu devia fazer, que eu não estou respirando. A hora que der encrenca, a hora que der briga, eu converso. É a mesma coisa. Estou falando de ciclo respiratório. Para eu poder respirar, eu preciso olhar para as pessoas, tá? E ver o que eu preciso conversar. Por quê? Se as pessoas são importantes para mim, nossa, de novo eu preciso dar um tempo para que eu me relacione com elas. Eu me relacionar com elas, legal? Eu vou ouvir coisas boas, eu vou ouvir reclamações, eu vou ouvir queixas, eu vou ouvir sonhos, eu vou ouvir vontades e vou lidar com elas. Legal? Tá? A gente, quando trabalha como professor, e uma das minhas funções na vida é ser professor de algumas áreas do conhecimento, legal? Eu sempre tenho o aluno que vai lá e que gosta de reclamar. Legal? Mas ele reclama por quê? É comigo que ele está reclamando? Normalmente ele está reclamando com ele. Não, normalmente não muda muito a minha vida. Sabe por quê? Porque quando a gente pergunta assim, você está prestando atenção? Você veio aqui para ouvir a aula. Você veio aqui, certo? A aula tem um horário para começar, ela tem um horário para acabar. Você está aqui, a tua cabeça está fazendo outra coisa. Porque enquanto você estiver fazendo só o que você quer, legal? Que é o que acontece com a maioria do povo que precisa, né, fazer dieta, que precisa perder peso, tá? Em vez do cara olhar o que ele precisa fisicamente, ele vai prestar atenção, mas no que ele quer. Legal? E ele quer o quê? Ele quer comer, ele quer tomar uma cerveja. Legal? Tá? Ele quer passear, ele quer fazer um churrascão. Enquanto isso for a prioridade, né? E a prioridade não for o que ele sente fisicamente, não tem como resolver. Por isso que eu estou falando para você, abre a porta da tua respiração para ela virar uma chavinha que você vai virar um interruptor na tua vida para você começar a prestar atenção em coisas básicas. E a hora que você começar a respirar verdadeiramente, o teu corpo vai começar a conversar com você e te mostrar quem é você. Fisicamente, fisiologicamente, emocionalmente e de ciclo circadiano. Teu corpo vai começar a dar a regra. Porque quando você está mais calminho, mais sereno, legal? Tá? Você vai esperar o teu corpo ter fome. Você vai prestar atenção no horário que você realmente tem fome. Tá? É uma das coisas que eu acho mais absurdas do mundo que as pessoas comem com horário. Para mim é absurdo. Eu tenho fome de madrugada, por exemplo. Ah, é péssimo, mas é o horário que eu produzo mais. Legal? Eu funciono melhor se eu comer de madrugada. Legal? A não ser que eu tenha obrigações, eu almoço. Eu sou uma pessoa que não gosta de almoçar. Legal? Porque eu não funciono bem. Se eu almoçar, eu não funciono. Eu produzo menos se eu almoçar. Legal? Eu tenho muito mais sede do que eu tenho fome. Legal? E sempre tive isso muito antes de ter manifestado o diabetes. Sempre tive sede. Eu transpiro. Normalmente eu tô com calor. Normalmente o clima para mim tá mais para quente do que para frio. A minha recepção física, a minha resposta. Legal? Eu boto a camisa. Eu sou uma pessoa que toma banho mais frio do que banho quente. Porque o meu metabolismo funciona dessa maneira. Legal? Eu vou fazer esporte, eu esquento rapidinho. Legal? Tá?
Meu corpo responde muito rápido, certo? O meu sono leva muito tempo para responder. Tá? Para eu conseguir descansar, eu preciso de uma musiquinha assim. Para eu conseguir descansar, fazer a minha cabeça parar de pensar nas 500 coisas que eu penso durante o dia, legal? Eu preciso botar o foco numa coisa. Aí eu tenho que parar para respirar, tenho que ouvir uma música para poder começar a desligar. É isso que eu estou conversando com vocês hoje, tá? Você aprender o processo respiratório é literalmente você abrir uma porta. E se eu abrir essa porta respiratória, eu vou ter alguns ganhos que eu vou explicar para você. O primeiro deles, saciedade. Por incrível que pareça, eu respirar vai começar a despertar os meus hormônios aí, vai facilitar a minha eliminação de toxinas, vou ficar mais satisfeito, tá? Lembra que em algum momento da tua vida as pessoas falaram assim para você, quando você estiver irritado, conta até 10, respira e conta até 10. É o mesmo processo. Para quê? Para você sair do ímpeto, para você sair do afã de responder, para você sair do ato reflexo e bater de frente. Respira. Aí você respira. 1, respira. 2, respira. 3, você vai descobrir que uma grande parte da tua irritação vai embora. Você vai começar a consultar o teu cérebro para ver se precisa mesmo responder ou simplesmente deixa a pessoa falar. E muitas vezes você vai descobrir que deixar a pessoa falar é muito mais simples. Principalmente quando você conversa com pessoa que não está aberta, né, a ouvir argumentos ou a receber respostas diferentes do que ela espera. Para a pessoa que você vai estar fazendo um grande mal, é para você. Para você não entrar em discussão besta na tua vida. Legal? Se eu começar a respirar, se eu realmente começar a entender o horário que o meu corpo está baixando de energia, eu vou descansar na hora que eu estou cansado. Não vou descansar pelo horário. Legal? E aí o meu corpo vai naturalmente despertar. Vai despertar para eu fazer o meu xixi, vai despertar porque eu tenho sede, vai despertar porque eu literalmente despertei. Despertei, opa, acordei. Acordei, se eu acordar, é porque meu corpo falou, opa, vamos fazer alguma coisa? Legal? E aí, como a gente sempre diz que está cansado, você fica um pouquinho mais na cama. Se você começar a responder para o teu corpo da maneira como ele se manifesta, teu corpo começa a mudar de resposta. Você começa a ter mais atenção. Tenta. Legal? Vou montar essa prática aí em 3, 4 aulas. Não é? Certo? A gente pode começar na outra semana. Começa. E começa a escrever literalmente as mudanças que isso traz para você. Melhora a tua memória. Legal? Melhora a tua memória. Tá? Melhora o teu sono. Melhora. Tá? Melhora a tua absorção de nutriente. Melhora. Melhora a tua pele. Melhora. Melhora o teu cabelo. Melhora. Melhora a tua digestão. Melhora. Melhora o teu emocional. Melhora. Tá? Embora eu seja hipnoterapeuta, uma das maneiras mais simples de você acabar com crise de ansiedade é como? Bota a pessoa sentada na tua frente lá, enquanto ela começa a falar tudo o que ela quer fazer, que ela quer, você fala, para aí, para. Respira. Legal? Vamos começar a falar devagarinho aí. Tudo que você quer falar, você vai falar, mas respira aí. Respira. Respira de novo. Mais uma vez, respira. A pessoa fica doida da vida com você, mas funciona. Respira. Legal? Agora pensa aí, de tudo que você vai reclamar ou de tudo que você tem que fazer, qual é a prioridade? É meio chocante você fazer isso com as pessoas. Legal? É meio chocante. Por quê? Porque eu vou começar a ter que dizer para você aonde eu quero estar. Porque se eu tenho que fazer só porque eu tenho obrigação, eu te pergunto, o que você ganha fazendo? Eu ganho porque é o meu trabalho. O teu trabalho está te matando.
Seu trabalho está te matando, você não gosta do seu trabalho. Ah, mas eu preciso pagar a conta. Legal, tem 250 milhões de trabalhos pra você fazer no mundo. Pensa em outro. Ah, não posso. Pode, lógico que você pode. Porque se você não pensar em outro, se você não der o tempo para você respirar e começar a falar a tua verdade, teu corpo vai falar a dele. Legal? Aí você vai começar a ter doença. Aí você vai começar a ter descontrole. Aí você vai começar a ter raiva. Aí você vai começar a ter mágoa. Aí você vai começar a bater de frente com as pessoas. Aí você vai jogar os teus relacionamentos emocionais na lata do lixo. Aí você vai precisar comprar um saco novo, porque você está sempre de saco cheio para absolutamente tudo. Por quê? Encheu. Tá? Você precisa ver assim, a hora que eu estou enchendo meu corpo de ar, que eu estou oxigenando, eu estou enchendo literalmente. Quando eu começo a respirar curtinho, é porque eu já estou cheio. Legal? Seria mais ou menos como eu pegar o meu copo aqui, legal? E, pumba! Já viu essa brincadeira? Legal? Eu vou lá e encho o meu copo, encho o meu copo, encho o meu copo. Legal? Ele está quase cheio. Beleza? Se eu encher mais um pouquinho, transbordou. Vai começar a cair para fora. Tá? É assim que você faz com o teu emocional na hora que você não respira. Você transborda. Você vai até explodir. Tá? Se você começar a ver como é a vida de quem respira, se você começar a entrar nesse mundo das pessoas que literalmente respiram, teu copinho vai começar a não transbordar. Por quê? Porque você vai começar a olhar para aquilo que é mais importante. Você vai começar a fazer escolha. Porque você vai começar a se permitir escolher. Tá? Então, porque é assim que a gente bota a meta, assim que você começa a resolver. Tá? Eu não posso, por exemplo, entrar numa faculdade que é faculdade de tempo integral e ia dizer assim, eu não tenho tempo para fazer mais nada na minha vida. Você já sabia que era tempo integral. Entendeu? Tá? Você não pode entrar num relacionamento com uma outra pessoa e não ter tempo para ficar com ela. Você não pode botar filho no mundo e não ter tempo para ficar com ele. Você não pode se comprometer com um trabalho que você odeia. Tudo isso é respiratório. Tudo isso é o espaço que você precisa fazer. Ah, não, mas nesse eu ganho dinheiro. Você ganha dinheiro e perde o resto. A ideia é que você comece a concatenar, comece a ajustar as coisas na tua vida de maneira que as coisas fiquem harmônicas. E para ficar harmônico, você precisa falar a verdade. Isso é uma verdade. Tá? Quando a gente começa a dividir tarefas na vida, quando você começa a dar um feedback na vida para você, então eu começo a pensar como é que o Rodrigo se sente, se eu estou mais cansado, se eu estou menos cansado, mas eu preciso saber como é que a minha mulher se sente, eu preciso saber como é que os meus filhos se sentem. Para a gente poder fazer o ajuste. Olha, respiração também é ajuste. Respiração é o princípio do máximo ajuste que você vai fazer na sua vida. Você pode achar que é uma tremenda brincadeira, mas respirar é um dos máximos ajustes que você vai fazer na tua vida, consequentemente na tua saúde, consequentemente na tua qualidade de vida. Então, se você começar a respirar, eu garanto para você que você vai renascer de convicções fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente. Com toda a certeza do mundo eu posso dizer isso para você. Práticas que são extremamente simples e que não vão levar na sua vida mais do que 5, 10 minutos. Não vão. Tá? Do mesmo jeito que para quem é meu aluno, para quem continua meu paciente, eu provo que qualquer ciclo de exercício de 12 minutos funciona para perda de peso, para baixar diabetes, para baixar hipertensão. Baixa. Legal? Para baixar crise de ansiedade, para assumir síndrome do pânico. 12 minutos da tua atenção. Obesidade mórbida. Obesidade. Vai despencando. 12 minutos. E dá para fazer as duas coisas juntas. Né? Já dá para você respirar e se mexer junto. Legal? Pensa nisso aí. Tá? Se você tiver dúvidas, o Ed botou aqui para você. Certo?
2 e-mails aí, o meu telefone. Meu telefone é para ligar, liga para mim, manda um recado no WhatsApp para mim, manda a dúvida que você tem, o que você não entendeu, e eu respondo para você. Tá bom? Voltamos na sexta-feira, tá? Com aquelas 20 coisinhas que literalmente vão começar, né, a mexer mais facilmente e resolver o teu emocional na live da sexta-feira no Rodrigo Campos Pereira Oficial, onde a gente fala de saúde. Essa semana aqui nós vamos juntar, né, os 2 canais aí e vamos falar das 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Mesmo porque respirar faz com que você, né, consiga ter relacionamentos melhores com os outros e com você mesmo. Tá bom? Obrigado pela audiência, gente. Tá? Grande beijo. Façam o possível, né? O possível para fazerem do mundo um lugar melhor. Cada um de vocês é capaz de fazer melhor todo dia. Faz o seu melhor todo dia. Tá? Diminui um pouco a tua expectativa do que os outros pensam, do que os outros vão falar. Presta atenção em você, tá? E dentro daquilo que você sabe que você é capaz, faz o teu melhor, tá bom? Nos vemos. Beijo.